Você viu no bloco anterior que Sayonara Viana revelou como será a revista do Memorial em homenagem ao bicentenário da emancipação política de Sergipe. Um dos artigos foi escrito pelo professor Vanderlei Oliveira. Ele fez inúmeras pesquisas sobre a independência do Estado e descobriu o motivo do nosso primeiro governador ter ficado menos de um mês no poder. Inclusive, o professor falou sobre o tema no Arquivo Judiciário, em janeiro, durante o primeiro ciclo de conferências permanentes sobre os 200 anos da independência de Sergipe. Vamos conferir? Para entender a independência de Sergipe, é preciso entender todo um longo processo que demora 4 anos. Ele tem início em 8 de julho de 1820, com uma carta régia de Dom João VI, estabelecendo que a capitania anexa de Sergipe, que era anexa à Bahia, passa a ser uma capitania independente, como as demais capitanias da América Portuguesa. Então, tem início aí. No ano seguinte, nós temos, nesse processo, a Revolução Liberal do Porto, e aí a Bahia vai aderir à Revolução Liberal do Porto, que tem um forte conteúdo anti-absolutista, e Sergipe passa a voltar a ser reanexada à Bahia. Então, e depois nós vamos ter a vinda aqui do Labatu, o processo de independência do Brasil, né? Onde a Bahia resiste à proclamação da independência do Brasil, né? A Bahia adere às Cortes de Lisboa. Isso faz com que o processo seja mais demorado, mais arrastado. E, na realidade, a finalização desse processo se dá em 5 de dezembro de 1823, quando Dom Pedro I, imperador do Brasil, né? Ele reconhece o ato de seu pai, Dom João VI, rei de Portugal, e concede a independência. E Sergipe se torna uma das províncias do Império do Brasil. Quem lutou por essa independência? É preciso dizer que aqui em Sergipe havia um grupo formado por indivíduos de carreira militar, né? Ou de pequenos produtores, pecuaristas, etc., que desde o começo do processo manifestou um interesse de ver a capitania de Sergipe independente da Bahia. Agora, o grande farol da luta contra a Bahia, aqui em Sergipe, foi a Câmara Municipal de São Cristóvão, né? Era um dos grandes centros de poder, né? E essa Câmara, os seus camaristas, e aí eu destaco José Mateus da Garcia de Sampaio, entre outros, foram importantes nesse processo, né? Por que ela foi concedida pelo rei? Simples. Porque o Brasil fazia parte do Império Português e as ordens administrativas e burocráticas dependiam da autorização régia. Então, por isso que a independência foi concedida pelo rei, mas contou com todo um processo de luta. Quando foi dada a independência de Sergipe, através do decreto de 8 de julho de 1820, uma das consequências é a nomeação de um governador para poder administrar essa capitania. E no dia 25 de julho de 1820 é nomeado o coronel Carlos César Bullamarque. Carlos Bullamarque era descendente de italianos, que já vivia no Brasil desde o final do século XVIII, havia governado a capitania de São José do Piauí entre os anos de 1805 e 1810, e fora nomeado para ser o governador de Sergipe. Ele chegou em Sergipe apenas em fevereiro de 1821, ou seja, demorou bastante, né? Ele é nomeado em julho de 1820 e chega apenas para tomar posse em fevereiro de 1821, né? Uns longos meses, devido às viagens que ele teve que fazer ao Rio de Janeiro para poder pegar sua patente, etc. Ele vai à Bahia, passa um mês na Bahia, conversando com as autoridades baianas para como é que se resolvia as questões da Junta da Fazenda, né? E ele toma posse em fevereiro de 1821. Essa posse se dá na Igreja Matriz, né, com forte presença da elite política, econômica e religiosa da capitania, né? Só que ele não vai ficar muito tempo no poder, né? Na posse dele já se sentia que havia um clima ruim, porque no dia 10 de fevereiro acontece um movimento pró as Cortes de Lisboa em Salvador.
E esse movimento é um movimento liderado pelos portugueses. E esse movimento tinha ideias para a capitania de Sergipe de tornar a capitania novamente subalterna, né? E quando o Bula Marque chega, ele já chega com medo, né? Ele não sabe o que fazer, ele não sabe se deve obedecer ao governo provisório que se estabeleceu na capitania da Bahia ou se deve obedecer a Dom João VI, né? Que nesse momento já estava em Portugal. Ele teve que voltar, né, convocado pelas Cortes de Lisboa. E Bula Marque chega, ele tem dificuldade, principalmente com a elite militar, né? E partes da elite econômica dos grandes senhores de engenhos, principalmente da Cotinguiba e da região de Estância, que era um dos principais portos da capitania naquela época, e ele não consegue manter a sustentação política, né? Ele tem apoio apenas da Câmara de São Cristóvão e de alguns militares, que ele consegue apoio através de cargos, né? Através de mercês. Só que ele ficou apenas 28 dias, não chegou a durar um mês no poder. Porque no começo de março de 1821, uma grande tropa armada para a guerra, né, liderada pelo Bento de França, invade a capitania de Sergipe e depõe o governador. E o leva, juntamente com seus filhos e com o secretário de governo, para Salvador, onde ele é preso, né? Então, é todo um processo tenso, né? Um processo que vai fazer com que a Bahia reanexe Sergipe e coloque o Pedro Vieira de Melo, que era um militar muito idoso, né? Que havia governado a capitania já no século XVIII, final do século XVIII, e se torne sem efeito a nomeação de Carlos Bula Marque. Depois do processo de independência, Sergipe tem um período muito tenso, né? Esse período do primeiro reinado e do período regencial, marcado sobretudo por revoltas, né? É uma época áurea, sob o ponto de vista econômico. Sergipe vai se consolidar como um dos grandes produtores de açúcar do Nordeste brasileiro, né? Que nós chamamos hoje de Nordeste brasileiro, né? Vai se edificar muitos engenhos, vão surgir muitas vilas e povoações nessa época, vai se construir toda uma rede de freguesias por todo o território da província de Sergipe. É importante que se diga, né, que durante o século XIX, Sergipe foi uma sociedade escravista e escravocrata. E isso é importante. Onde o grande eixo econômico, a grande base econômica era a exportação de produtos primários, principalmente para os portos de Salvador e de Recife. É importante que se diga também que a cidade de São Cristóvão, capital da capitania e o primeiro local urbano da capitania de Sergipe, desde o final do século XVI, passa a perder prestígio e em 1855 um pequeno povoado, o Santo Antônio do Aracaju, se torna a capital da província de Sergipe, né? Dada a sua condição estratégica para o escoamento da produção de açúcar. Isso aí é um fato que marca profundamente os destinos de Sergipe e, com isso, um passado importante de cidade colonial é deixado de lado e nasce a capitania de Sergipe sob esse prisma, sob esse olhar do futurismo, né? De se construir uma cidade planejada, né? Nessa época nós vamos ter também grandes epidemias, né, de cólera morbus, 2 grandes ondas de cólera morbus, a visita do imperador Dom Pedro II. Nós vamos ter uma participação muito forte de Sergipe na Guerra do Paraguai, né, mandando muitos paisanos para lá. É importante que se diga também que durante a década de 70 e 80 do século XIX, nós vamos ter uma grande produção de açúcar. Então, sob o ponto de vista econômico, o Sergipe teve uma prosperidade, eu considero, muito acelerada durante esse século XIX. Porém, uma economia muito dependente, né? E baseada principalmente no latifúndio, na monocultura e na escravidão. Já ouviu falar em Tobias Barreto e na praça que leva o nome dele? Sobre isso, a gente fala depois do intervalo. Não saia daí!